e tem uma Bíblia. O tema é fé em ação. Vamos lá. Algumas pessoas estão entrando. Zélia, Dr. Walter, Isa do Estúdio Hair. Um abraço para todo mundo aí. Deus abençoe vocês. Vamos lá. Então o tema dessa live é fé em ação. A nossa fé, ela precisa produzir. A nossa fé, ela precisa gerar algum tipo de resultado. O Deus que nós servimos é um Deus vivo. É um Deus que é fiel. É um Deus que zela e cuida da nossa vida. Então a fé, porque nós percebemos que muitas pessoas falam assim, poxa, eu tenho fé. É natural a gente ver no meio da sociedade, na humanidade, pessoas que nós conversamos, mas muitas das vezes a gente não percebe que essa fé, ela não produz um comportamento de ter uma ação. Ela não produz um comportamento, uma atitude que venha realmente fazer essa pessoa acreditar. Então a primeira passagem bíblica aqui para nós refletirmos é no livro de Hebreus, capítulo 11, o versículo de número 1, que diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se vê. Carlinhos, um abraço, Deus abençoe, viu? Então vamos lá. O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Então, o tema é fé em ação. Então nós percebemos que a fé, ela já passa um filtro, já tem um certo desafio para todos nós. Por quê? Porque é muito fácil nós olharmos ao nosso redor ou derredor e olharmos algumas coisas e vermos algum objeto, alguma situação acontecendo. É muito fácil para a gente poder entender e acreditar. Isso é natural. Mas quando você é desafiado a acreditar que algo bom vai vir ao seu encontro, sem você poder tocar e visualizar, isso nos desafia a exercer a nossa fé. Por isso que a nossa fé tem que produzir em nós o quê? Uma ação. Eu preciso lutar, eu preciso trabalhar, eu preciso gerar alguma coisa para que eu possa sair do estado no qual eu estou, caminhar, seguir alguns passos, alguns padrões, para que realmente essa ação venha me levar a consolidar aquilo que eu acredito. E o nosso Deus é exatamente dessa maneira. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz assim: mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que nós aprendemos aqui? É que no reino de Deus, o reino de Deus é extremamente organizado. O reino de Deus é extremamente, ou seja, tem uma disciplina, tem uma hierarquia. E essa passagem do Evangelho de Mateus diz que buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, vírgula, as demais coisas serão acrescentadas em favor da nossa vida. O momento em que nós estamos vivendo agora requer de todos nós saúde mental, um equilíbrio emocional para que nós possamos, ou seja, enfrentar a adversidade, colocar a nossa fé em ação, produzir um comportamento e uma atitude de que não podemos e nem devemos ficar parados. É tempo de nós realmente entendermos que tudo isso existe um propósito de Deus e esse propósito tem uma única finalidade: trazer para a minha vida e para a sua vida resultado, mudanças, transformações. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo de número 17, é uma das passagens que eu mais aprecio na Bíblia. Diz assim: mas se assim alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Kleber, o que isso tem a ver com a fé? É que quando nós passamos um processo de confissão de fé, de sermos discipulados e ensinados sobre a palavra, e aí tem a questão do batismo nas águas, mas nós passamos a ter uma vida nova em Cristo Jesus. Essa vida nova muda o nosso comportamento, muda a nossa atitude, gera e produz em nós frutos dignos de arrependimento. E aí o que acontece?
não é as minhas palavras que vai provar se tenho ou não fé, não são as minhas palavras nem as suas que vai provar se somos de Deus ou não somos de Deus. O que prova dessa mudança, dessa transformação, é o nosso comportamento, é a nossa atitude diante as pessoas que nós convivemos. Ou seja, é um desafio nós pegarmos e dizer, eu tenho fé, mas o tenho fé tem que ser seguido de uma ação que me gera transformação da minha vida, para que as pessoas possam ver e notar que nós somos o sal, que nós somos a luz e que nós somos a referência dentro da sociedade, dentro da nossa casa, qual seja o ambiente, aonde eu e você estivermos, Deus se fará presente para nos abençoar. Pois bem, voltando e dando sequência a respeito de fé, a Bíblia menciona no Evangelho, se você tiver uma Bíblia aí e quiser me acompanhar, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, o versículo de número 26, olha só. Mas tem um tipo só de fé? Não. A Bíblia fala de pelo menos 3 tipos de fé. Vou citar 2. Mateus capítulo 8, versículo 26, diz assim, ó. Então Jesus perguntou, por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Eles estavam passando de uma margem para outra, dentro da embarcação, ou seja, eles estavam dentro de um barco, mas o melhor de tudo, sabe o que era? Era que Jesus estava dentro desse barco. Quando a tempestade veio e açoitou a embarcação, os discípulos começaram a ficar apavorados, começaram a ficar, ou seja, temerosos diante daquilo que iria acontecer. Vou fazer um parênteses aqui e uma pausa para explicar algo. O que nós estamos vivendo gera em nós apreensão, gera em nós segurança, gera em nós talvez medo, talvez bloqueie algumas mentes, algumas pessoas não conseguem pensar em alternativas ou em saídas. O importante de tudo, sabe o que é? É entender que Jesus estando no barco tem providência, tem salvação, tem segurança e nós podemos descansar. Mas o que é que esses discípulos fizeram? Quando veio a tempestade, quando veio a adversidade, eles se espantaram a tal ponto de ficar com medo. E o medo realmente bloqueia a mente. O medo bloqueia a vida das pessoas. E aí eles vão acordar Jesus, olha só, no meio da tempestade Jesus está descansando. No meio da tempestade Jesus está pleno, Jesus está consciente de tudo que está acontecendo. Porém Jesus está avaliando o comportamento daquelas pessoas. O que nós estamos vivendo hoje é exatamente isso. Diante de toda essa situação e circunstância, Deus está olhando para mim e para você, olhando para a nossa casa, olhando para o nosso comportamento, para a nossa atitude e mensurando o tamanho da minha e da sua fé. E aí Jesus diz no versículo 26, por que vocês são tão medrosos? Ou seja, homens de pequena fé. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o tamanho da sua fé? Qual é o tamanho da sua crença? Qual é o tamanho da tua confiança no Deus que nós servimos? Qual é o tamanho da sua credibilidade diante de tudo que Deus já fez? Sabe o que nós precisamos retomar e relembrar? É que em muitas outras ocasiões e situações, Deus já abriu porta onde não tinha porta. Deus providenciou algo onde não tinha saída, onde não tinha escape. Quando nós achávamos que tudo ia encerrar, que tudo ia terminar, nós passamos a confiar, a entender de que existe um Deus que está acima de toda situação e circunstância, e se você exercer a sua fé, você vai ver a manifestação de Deus em sua vida. Quando a tempestade passa, quando o mar está tranquilo, quando o mar não tem, ou seja, não está revolto, é natural. Para quem já foi num rio em um mar, quando tudo está parecendo um aquário, é fácil a gente acreditar que nós vamos chegar do outro lado. É fácil nós acreditarmos que o dia vai ser lindo, vai ser maravilhoso, mas quando a tempestade vem, ela vem com um propósito de verificar qual é o tamanho da nossa fé, qual é o tamanho da nossa coragem, qual é o tamanho da nossa confiança no Deus que criou a minha vida e a sua vida.
Então o Evangelho, ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é pura, ela é real, ela é verdadeira. Ou seja, ela não falha. Se Deus te prometeu que vai fazer, é óbvio, Deus vai fazer. Não é o vírus, não é a economia, nada vai parar. E eu já quero te antecipar, 2020, eu comecei a dizer isso no ano passado, no final do ano, e vou continuar dizendo para as pessoas que conheço, para as pessoas que eu amo, para pessoas desconhecidas que Deus me colocar diante delas. 2020 vai ser sim um ano de bênção, um ano de vitória. Mas Kleber, a situação atual não diz que vai ser. Pois é exatamente nesse ponto que nós precisamos criar força e imunidade e exercer a nossa fé para acreditar que coisas boas vêm aí porque Deus está no controle de todas as coisas. Sabe qual é a grande dificuldade? É que no mar, ou seja, tranquilo, não se faz bons marinheiros, mas quando vem a tempestade, nós precisamos nos unir, nós precisamos agir em comunidade, de forma coletiva. Um vai remar, o outro talvez vai tirar a água da embarcação, mas um às vezes vai estar lá na ponta direcionando, dizendo, olha, nós estamos visualizando o barranco do outro lado e nós vamos chegar. A propósito de Deus, o que está acontecendo é para que haja um conserto, para que haja cura, para que haja manifestação de Deus, para que nós venhamos entender que nós, como seres humanos, somos totalmente limitados, mas o Deus que nós servimos, e precisamos recorrer a Ele constantemente, é um Deus que nos faz forte, é um Deus que nos encoraja, é um Deus que nos dá direção, é um Deus que dá amparo, é um Deus que dá sustento, é um Deus que alivia, ou seja, todo jugo, toda situação de adversidade. Então o grande desafio é termos uma fé ao ponto dela ser avaliada, como nós vamos ler agora. Mateus capítulo de número 15, versículo 28. A primeira leitura que nós fizemos aqui foi de Mateus capítulo 8, versículo 26, que diz: homens de pequena fé. O mesmo livro de Mateus capítulo 15, o versículo de número 28 diz assim: mulher, olha só, então Jesus exclamou dizendo, mulher, que grande fé você tem. Sabe o que acontece? Essa mulher tinha uma filha com problemas espirituais, ela encontra Jesus e ela busca por socorro, e ela busca por solução. E aí ela pede simplesmente para Jesus ordenar uma palavra para que a filha dela seja curada, para que a filha dela seja liberta. E isso aconteceu. E aí Jesus se espanta, porque a mulher não estava preocupada em Jesus ir até aquela moça. Jesus é chamada a atenção de Jesus. Jesus é atraído pela atitude e comportamento daquela mulher, porque aquela mulher acreditou, sabe no quê? Na palavra de Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta aqui. Em quem é que você tem acreditado? Qual é a palavra que você tem dado credibilidade? Qual é a palavra que tem alimentado a sua mente e confortado o seu coração? Nós estamos diante de uma mídia que ela mente, fake news é o que mais tem, e eu quero te perguntar, a tua palavra está firmada naquilo que as pessoas estão dizendo, ou a sua fé está firmada naquilo que Deus está dizendo, que você vai passar e que você vai vencer? Nota que esses dias são dias de exigir de cada um de nós essa saúde mental, para que nós possamos também avaliar tanto o conhecimento quanto a nossa fé, para que possamos progredir diante das coisas que nós temos para a nossa vida. Vamos lá agora. Eu quero que você abra a sua Bíblia, fazendo um grande favor, que é a mensagem aonde eu quero trazer para todos nós aqui. Livro de Gênesis, capítulo de número 22. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí. Livro de Gênesis, capítulo de número 22. Diz Andréia, um abraço, viu? Fica com Deus. Éder, meu patrão, forte abraço. Pessoal que está entrando aí também. Eliandra, Haroldo, saudade de você, meu amigo. Abra lá a tua Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo de número 22. Foi uma introdução, mas eu quero agora que você dobre a sua atenção, porque eu tenho certeza absoluta certeza, de que Deus vai falar algo no seu coração. É uma passagem muito conhecida,
mas é uma passagem bíblica que Deus colocou e eu tenho certeza que Deus vai falar comigo e com você. Livro de Gênesis, capítulo de número 22, versículo 1. O título fala: Deus põe Abraão à prova. Diz assim o versículo 1: Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deixa a tua Bíblia aberta aí, ou senão você vai me ouvindo. No capítulo 21, Abraão tinha cerca de 99 anos. E Sara, sua esposa, era uma mulher estéril. Nós estamos falando de fé. Abraão é conhecido até os dias atuais como o pai da fé. Ele é referência, tanto é que nós falamos o seguinte: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ou seja, o Deus até de José, porque é onde faz a criação das 12 tribos de Israel. Muito bem, vamos lá. Tudo isso que Deus está fazendo, tudo isso que Deus está falando, Abraão estava avançado em idade. Olha só, os lados que poderia usar e ser levado em consideração como uma questão de obstáculo e empecilho. Abraão tinha 99 anos, idade avançada, e a sua mulher, até anteriormente, ela não se chamava Sara, era Sarai. Abraão não era Abraão, e sim Abrão. Deus pega as impossibilidades humanas, idade avançada, mulher estéril, e Sara tinha um desejo e a vontade de ser mãe. Isso está em Gênesis capítulo 21, versículo 1, 2, até o versículo 5, fica muito nítido sobre essa passagem. Pois bem, quando essas adversidades, essas impossibilidades humanas cercavam a vida desse casal, Abraão orou a Deus. E eu quero chamar a sua atenção aqui a respeito disso. Quando Abraão orou a Deus, quando Abraão falou com o Senhor, quando nós oramos e quando nós confiamos em Deus, pode ter certeza absoluta que Ele ouve a nossa oração. Só que muitas das vezes na caminhada, nós esquecemos daquilo que nós falamos para Deus. E Abraão, ele orou pedindo para Deus uma resposta. Abraão orou pedindo para Deus uma palavra. Abraão fez uma aliança diante de Deus. Ele fez um voto. Ou seja, se o Senhor me dá um filho na minha velhice, e se a minha mulher que é estéril poder gerar e poder dar à luz, eu vou fazer uma aliança com o Senhor. Qual era a aliança? Eu vou pegar o meu filho e vou apresentar ao Senhor, e ele passará a ser seu, exclusivamente seu. Isaac quer dizer riso, felicidade, alegria. Por que esse nome? Porque nasceu, foi gerado um milagre, e diante desses obstáculos de idade avançada, a esterilidade da mulher, Deus concedeu e realizou o milagre. Pois bem, o capítulo 22, o tema é: Deus põe Abraão à prova. Quando Deus vem e fala: Abraão, Abraão, olha só a resposta de Abraão. Vamos pegar alguns gatilhos mentais, algumas chaves referente àquilo que Deus está falando. Olha só, Deus diz: Abraão, Abraão, e esse lhe responde: eis-me aqui. Primeiro ponto de quem tem fé, a pessoa que tem fé, uma fé genuína e verdadeira, ela conhece e reconhece a voz do seu Deus. Deus pode estar longe, nós podemos estar longe, mas quando Deus fala, quem conhece Deus de perto, quem tem intimidade com Deus, quem tem relacionamento com Deus, quem tem uma fé verdadeira, reconhece a voz de Deus. E Abraão diz: eis-me aqui, Senhor. Pois bem, um segundo ponto aqui para se analisar logo nesse início dessa mensagem, é que a gente percebe a prontidão deste homem. Um homem que estava pronto, ele diz, ele não quis nem interrogar, porque muitas das vezes nós temos uma predominância, Deus está falando, Deus está dizendo, e nós queremos às vezes interrogar: é o Senhor mesmo? Mas por que é que o Senhor está dizendo? Abraão simplesmente diz: eis-me aqui. Olha só o versículo 2, Deus continuou: pegue o seu filho, o seu único filho Isaac, a quem você ama, e vai à terra de Moriá. Ali oferece-o em holocausto sobre um dos montes que
que eu lhe mostrar. Sabe o que Deus está dizendo aqui para Abraão? Pega seu filho, seu único filho, oferece ele holocausto e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Para quem é pai, para quem é mãe, você pegar a sua criação, você pegar o seu primogênito, nesse caso o único filho, e ouvir da parte de Deus: olha, você precisa ir à terra onde eu vou te mostrar, a terra de Moriá, mas você precisa pegar esse filho, o seu único filho, e oferecer ele em holocausto. Deixa eu te perguntar uma coisa. Para a atualidade, e eu vou fazer uma aplicação do texto em cima do que nós estamos vivendo. Algumas coisas talvez nós precisamos oferecer, abrir a nossa mão, ou às vezes, como se diz, cortar alguns gastos, ter uma visão mais ampla, uma seriedade daquilo que nós estamos vivendo. E o momento em que Abraão está vivendo é delicado, mas lá no capítulo 21, Abraão já tinha feito uma aliança com Deus. Abraão sabia o Deus que ele servia, e ele sabia que coisa nova viria em direção da vida dele. Pois bem, Deus dá ordem para ele. Abraão, no versículo 3 diz: na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 servos. Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Outro detalhe, o terceiro ponto para que nós podemos absorver e pegar para a nossa vida. Abraão tinha uma fé voltada para obediência. Obediência em Deus gera bênção em favor das nossas vidas. Guarda isso no seu coração. Obediência a Deus gera resultado para todos nós. Abraão pega o seu filho, ele pega o jumento, ele pega, ou seja, 2 empregados. Ele pega 2 empregados e se prepara na madrugada para poder ir até aonde Deus havia lhe ordenado. Vamos para o versículo de número 4. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos, olha só, aqui está a chave da mensagem. Versículo de número 4. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Versículo 5. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz. Quem é o rapaz? Isaque, seu filho. Olha só, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Deixa eu te perguntar aqui, é ao vivo? Eu quero perguntar às vezes para alguém aqui. Esse versículo de número 5, o que eu acabei de citar e acabei de ler, você reparou e conseguiu captar o que Deus acabou de dizer para Abraão e o que Deus está dizendo para nós? Abraão acaba de dizer, ou seja, obedecer à voz de Deus. Abraão acaba de ser obediente à instrução divina, e nós precisamos muito disso. Parar de Voltou, né? Então vamos lá. Então vamos ler de novo o versículo de número 5, para que a mensagem não perca a essência. O versículo 5 diz assim, ó:
Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Vamos voltar para entender a mensagem lá atrás. Versículo 1. Deus fala com Abraão, Abraão diz: eis-me aqui. Deus fala pela segunda vez: Abraão, pega o seu filho, oferece ele o holocausto e vai para o lugar que eu estou te mostrando, no qual eu vou te ordenar. Abraão levanta pela madrugada, pega 2 servos, pega o seu jumento, o seu filho e sai ao lugar na direção no qual Deus fala. Quando Abraão de longe avista, visualiza o lugar onde Deus tinha ordenado para ele, Abraão tem uma atitude que chama muita atenção. Eu já li várias vezes a Bíblia aqui nessa parte, essa passagem bíblica inúmeras vezes. E o que acontece? Bem nesse momento, a gente tira uma lição extremamente assim, fora do comum. Abraão visualizou o lugar onde Deus tinha falado para ele. De longe, Abraão visualizou. Quando Abraão visualiza, olha só, ele não leva os 2 moços junto. Abraão para, no versículo 5 fala muito claro isso. Abraão olha para os 2 servos, os 2 funcionários e diz: olha, vocês ficam aqui, pode esperar aqui, vai eu e o rapaz. Quem é o rapaz? Isaque, o seu único filho. Nós iremos até lá. Depois de ter adorado, voltaremos para vós novamente. Então tudo isso requer o quê? Fé. Por quê? Porque Deus falou com Abraão no começo. Deus falou para Abraão que iria, ou seja, pedindo para ele se lembrar da aliança que ele havia feito com Deus, e disse para ele: olha, vai, pega o seu único filho e oferece em holocausto. Pois bem nesse ponto, pode ter certeza absoluta que a fé de Abraão é colocada em prova. Mas uma fé verdadeira, uma fé genuína, não é abalada por nenhuma circunstância e adversidade. Abraão, convicto no seu coração, com a visão olhando para o futuro, o lugar onde Deus havia mostrado, ele fala para os 2 servos: olha, aquele lugar lá na frente, onde Deus me ordenou, é algo entre eu e o meu filho. E deixa eu te lembrar de algo aqui. Abraão representa essa figura, essa ilustração, uma conjectura de Deus. Isaque é a tipologia de Cristo. Por quê? Porque Jesus também foi oferecido e levado em holocausto. Diferente de Isaque, mas Jesus foi crucificado, ressuscitou ao 3º dia, e glória a Deus porque ele vive e reina. Mas aí o que acontece? Olha a convicção e o tamanho da fé desse homem. Ele diz para os empregados: eu vou, adoro, mas eu volto. Deixa eu te perguntar, você está acreditando que 2020 vai ser um ano de bênção? Você está acreditando que 2020 vai ser um ano de celebração? Que você vai poder levantar a sua cabeça, os seus olhos e dizer: Ebenezer, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor? Você tem fé para acreditar que no meio dessa tempestade, no meio dessa adversidade, Deus vai te fazer vitorioso, Deus vai te colocar em destaque, e Deus vai abrir porta onde não tem porta? Você acredita? Você aí no seu particular, com a sua família, na sua casa, olhando todo o cenário que nós estamos vivendo no Brasil, região e no mundo de uma forma geral, você tem fé para acreditar que você vai passar, vai adorar e vai voltar para dizer: olha, Deus fez, Deus está fazendo, Deus mais uma vez me abençoou? Você tem fé para isso? Você tem fé para acreditar que, olha, independente de qualquer situação e circunstância, eu vou dizer o quanto Deus tem sido fiel? Pois bem, vamos lá, versículo 6. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim o silêncio, olha só, assim os 2 caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Olha como é forte isso. Meu pai. Abraão respondeu: meu filho. Imagina a tensão. Aí ele diz: eis aqui o fogo, eis aqui a lenha. Isaque dizendo: mas onde está o cordeiro para o holocausto?
Aonde é que está o sacrifício? Aonde é que está o cordeiro para ser sacrificado, meu pai? Onde é que está a providência? Até agora eu não entendi nada, eu só estou observando. E a Bíblia diz que Isaac quebra o silêncio. E ele começa a se comunicar. Ele começa a falar, a ter um diálogo. E o que eu acho lindo é que os dois caminhavam junto. Pai e filho, filho e pai. É momento de você pegar nas mãos de Deus e caminhar junto. Ele nunca desamparou as nossas vidas. Ele nunca nos deixou no meio da caminhada. Mas esse momento que nós estamos vivendo é para que você se aproxime de Deus, para que você entenda que longe do Pai não existe providência, não existe segurança, não existe provisão. É perto, é junto, é caminhando junto. Isaac e Abraão caminhavam junto. Isaac quebra o silêncio e fala: a lenha está aqui, o fogo está aqui, a faca está aqui, mas cadê o cordeiro, pai? Imagine o coração do pai, sabendo o propósito dele estar ali, que era levar em sacrifício o seu único filho. Versículo 8, Abraão respondeu, olha só que lindo, isso é fé. Versículo 8, Abraão respondeu a Isaac: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deixa eu dar uma resposta de Deus para você. Você pode ter muito ou pouco condição financeira. Você pode estar trabalhando ou não trabalhando. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você não está vendo o cordeiro para o sacrifício, você não vai ver, porque o verdadeiro cordeiro, o verdadeiro sacrifício já foi realizado na cruz do Calvário, e você precisa entender e valorizar a via de sacrifício de Jesus e entender que esse momento é momento de você aumentar a sua fé, aumentar a sua crença, para poder dizer e descansar: eu vou ver a providência de Deus. Sabe qual é a resposta de Deus para as nossas vidas? Deus proverá. Aquieta o teu coração. Aquieta, controle a tua ansiedade. Deixe de ter medo, porque o medo te bloqueia. Deixe de ficar desesperado, desacreditado. Não, não é hora para isso. Primeiro, sabe qual que é o nosso altar? Porque um holocausto só acontece de verdade quando tem um altar. Sabe qual é o nosso altar hoje? A nossa casa, a nossa vida. E eu quero te perguntar, como é que está o seu altar? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua família? Vamos dar uma pausa aqui? Se não está bem, Deus te convoca hoje a orar, para que fique bem a família, para que fique bem a casa, para que fortaleça, para que haja união, para que haja fortalecimento, para que haja, ou seja, o mesmo direcionamento, a mesma visão, ou seja, a força não pode se dividir nesse momento. É hora de se juntar, é hora de se agregar princípios e valores. É agora que nós temos que somar as nossas forças. Tem uma palavra no grego que chama-se koinonia, que significa comunhão, significa unidade, que significa, ou seja, força. É momento de nós nos fortalecermos em Deus, nos fortalecermos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Deixe as brigas de lado, deixe as pequenas discussões de lado. É momento de você se alegrar, é momento de você amar, é momento de você poder glorificar o nome de Deus. As pessoas estão preocupadas com o jornal, estão preocupadas com o WhatsApp, com a mensagem que chegou. Quantos vídeos ainda eu não vi? Não para! Se preocupa com a palavra de Deus hoje. Para um pouquinho para ler. Talvez você que está me ouvindo diz assim: olha, eu tenho fé, Kleber, eu acredito em Deus. Eu quero te perguntar, qual foi a última vez que você pegou a palavra para ler? Palavra é alimento, palavra é vida, palavra é para trazer força, revigorar e fortalecer a nossa vida. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entenda o que o mundo, o país, o Brasil está passando, é um processo de libertação. Nós precisamos nos libertar de uma crença limitante. E o que é essa crença limitante? Outra hora eu falo, olha, eu acredito em Deus. Vem a primeira onda e eu digo, olha, parece que Deus sumiu, parece que Deus não está me vendo. Não!
Sabe, abre o teu coração, amplia o seu entendimento. É tempo de você acreditar, é tempo de você descansar, porque vem providência de Deus para a humanidade, vem providência de Deus para o Brasil, vem providência de Deus para a sua casa, para a sua família, mas nós precisamos exercer a nossa fé. Nós precisamos exercer a nossa fé, nós precisamos acreditar de que Deus vive e reina, está nos assistindo, está nos olhando. E quando eu digo assistindo, como é que Deus está te vendo? Como é que Deus está vendo a minha casa? Como é que Deus está enxergando a nós todos nesse momento? Será que nós estamos lançando fora aquilo que é ruim, aquilo que está fermentado, ou nós estamos nos enchendo daquilo que Deus tem para nos dar, da sua palavra, a sua adoração, o momento de você poder, amar? Deixa eu te perguntar um negócio aqui. Deixa eu te dizer e afirmar para você. Pessoas constantemente estão no trabalho dizendo assim: como eu gostaria de ter uma folga. Eu vou voltar para a palavra. Quantos de nós falamos assim no trabalho? Nossa, eu preciso dar uma descansada. E você hoje tem tempo para poder dar uma descansada, poder dar uma analisada. E como tem sido o seu tempo produtivo, aproveitado? Como que você está administrando esse tempo? Como está sendo a gestão do seu tempo diante de tudo isso? Eu volto a lembrar de Mateus 6, capítulo 6, versículo 33. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Gente, vírgula, é sequência. As demais coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas? Está no plural. Todas as coisas. Todas as coisas. Vamos para o versículo de número 9. Diz assim: chegaram ao lugar que Deus havia lhe indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Olha só. Estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou. Altar pronto, holocausto pronto, o filho deitado, lenha por cima, fogo para ser ali aceso, a faca na mão. Ou seja, olha a situação de obediência. E nós podemos pensar de maneira diferente, dizer assim: mas como que um pai pode fazer isso? O pai que confia em Deus, o pai que tem uma fé em ação, o pai que tem uma fé genuína, um pai que acredita na palavra de Deus, que dá crédito na providência de Deus, que já provou das coisas de Deus, sabe que no último segundo, no último minuto, a mão de Deus vai nos socorrer. Deus está dizendo algo para você ou não? Talvez você olhe para a sua despensa, talvez você olhe para a sua conta bancária e você fala assim: eu não sei como que eu vou sobressair, como é que eu vou enfrentar, como é que vai ser. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você possa fazer isso agora na sua casa, dobrar o seu joelho e dizer: Pai, eu estou aqui e eu confio plenamente na Tua palavra e eu quero descansar em meio à tempestade, porque o Senhor está no barco, e o Senhor estando no barco, há tranquilidade. A tempestade vai ser acalmada e nós vamos chegar do outro lado, que é o propósito, que é o objetivo, e o nosso alvo será atingido. Olha a situação de tudo isso. Quando Abraão exerce, ou seja, a sua obediência, a sua paternidade, Abraão consegue imediatamente, no versículo de número 10, diz assim, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Versículo 11. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Olha só. E ele respondeu: eis-me aqui. De novo, sempre pronto, sempre atento, ouvindo e discernindo a voz do seu Deus. Olha só a expertise. Olha só o tamanho da fé desse homem, o tamanho do amor, ou seja, a aliança que ele fez com Deus foi uma aliança certa, foi uma aliança genuína, foi uma aliança, ou seja, não simplesmente voltada para um momento de emoção, foi consciente daquilo que ele estava fazendo,
foi consciente daquilo que ele precisava fazer naquele momento. Idade avançada, Sara, sua mulher estéril, é gerado, ou seja, depois de 1 ano é gerado o seu filho, e Abraão com 100 anos de idade é pai. Mas Deus voltou a Abraão e olhou para Abraão e disse para Abraão: lembra Abraão do voto, lembra Abraão da aliança, lembra Abraão do compromisso que você fez comigo, lembra Abraão. Quantas vezes nós prometemos? Quantas vezes nós falamos assim: Deus, se a porta abrir, eu vou te servir. Quantas vezes nós falamos assim: Deus, se o Senhor fizer, eu vou servir o Senhor integralmente, ou seja, o meu coração é voltado para Ti. Mas isso é natural, eu entendo, porque eu também tenho a minha limitação e também erro. Mas o importante de tudo é a gente retomar e entender de que quando nós orarmos, que haja disposição e que haja um coração aquebrantado, para que nós possamos alcançar o coração de Deus com o nosso clamor, com a nossa oração, e que seja algo objetivo e direto. Vamos lá, o versículo de número 12. Então lhe disse o anjo, dizendo para Abraão: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não negou o seu filho, o seu único filho. Abraão acaba de ser aprovado diante de Deus. Abraão acaba de ser aprovado diante dos céus. Abraão acaba de ser provado diante do seu próprio filho Isaque, porque Isaque quebra o silêncio e fala: pai, está tudo pronto, mas só está faltando o cordeiro, pai. Onde é que está o cordeiro? E mal sabia ele que ele era o próprio cordeiro para ser oferecido. Fazendo uma pausa aqui, Léo, um beijo no seu coração, viu? Amo sua vida. Ou seja, Abraão teve a todo momento pronto. Abraão teve a todo momento: eis-me aqui, obediente, ouvindo a voz de Deus, atento para tudo que estava acontecendo. Sabe o que acontece às vezes da tempestade vir assolar a nossa vida, a nossa casa, para tirar de mim, de você, o foco da prioridade que nós temos na nossa vida? Prioridade com Deus, prioridade com a família, prioridade no trabalho, prioridade, ou seja, na igreja de uma forma geral. Ou seja, as tempestades e dificuldades vêm para tentar nos tirar do centro da vontade de Deus, mas também vem com um propósito de gerar em nós a resiliência, ou seja, a força no momento da adversidade. Nós ficamos mais fortes, ficamos, ou seja, com uma imunidade elevada, e falamos da situação atual. O que nós precisamos? Elevar a nossa imunidade fisiológica, mas nós precisamos também aumentar a nossa imunidade espiritual, corpo, alma e espírito. Nós somos homens e mulheres tricotômicos, ou seja, nós temos que cuidar das 3 esferas da nossa vida: corpo, alma e espírito. Pois bem, Abraão tem a atitude de sacrificar o seu filho. O anjo aparece e diz: Abraão, Abraão. Ele diz: eis-me aqui. E ele diz: agora eu sei, Abraão, que tu temes a mim, porque não negastes nem sequer o seu único filho. Ou seja, o seu milagre você não me negou. Por isso, Abraão, eu estou te provendo algo em favor, para que você tenha vida e tenha em abundância, e viva, ou seja, aquilo que eu tenho para você e para o seu filho e para a sua família. Vamos lá, versículo de número 13. Abraão, olha só, Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Versículo 14. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí em diante passou a dizer: no monte do Senhor houve providência. Sabe por que nós temos que escalar o monte do Senhor? Porque é no monte do Senhor que tem providência. É no monte do Senhor que vem respostas. É no monte do Senhor que vem o refrigério para a nossa alma. É do monte do Senhor que vem o alinhamento que nós precisamos. É do monte do Senhor. Qual é esse monte, Kleber? É o monte na sua casa, dobrando o seu joelho, abrindo o seu coração para poder dizer: Senhor, cuida da minha vida, cuida da minha família,
cuide dos meus negócios. Faça uma parceria com Deus. Ele é o dono da sua vida. Mas Deus trabalha em cima de legalidade, o livre-arbítrio. Deus não trabalha em cima de, ou seja, oposição. Deus não nos impõe nada, pelo contrário, Deus oferece para mim e para você. Jesus disse lá em Evangelho de João, capítulo 15, se eu não estiver enganado, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus é o mediador entre nós humanos e entre o nosso Deus. É Jesus o nosso Salvador, é o Yeshua, ou seja, o Deus, o príncipe da paz, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé. Ou seja, nós precisamos entender de que Ele é maior do que os problemas. O nosso Deus é o Deus da providência, é o Deus que faz onde não existe possibilidade alguma. O seu negócio não vai parar, o seu negócio não vai falir, você vai ter sim prosperidade, porque Deus ama a sua vida, Deus vê a sua luta, Deus vê a sua entrega. A Bíblia diz que há recompensa para o nosso trabalho. Então descansa em Deus, acredita em Deus, sabe? Eu sou muito daquela questão de ter uma fé da prática, uma fé em ação. Olha, eu acredito, olha, não, o acreditar, o mostrar que acreditamos, tem que gerar em nós uma mudança de comportamento, ou seja, o nosso padrão mental, o nosso mindset precisa ser atualizado. Nós precisamos entender de que esse mundo foi criado, não foi simplesmente uma obra do acaso, não é o Big Bang que aconteceu, não é a evolução dos macacos, não, é um Deus que zela. Lá em Gênesis 1:26 diz que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Entenda bem. Você quer ter uma vida abundante em Deus? Eu não estou falando de riqueza, de finança, mas você quer viver a abundância de Deus na sua vida? Você quer viver o extraordinário de Deus? Quer ter um ano exponencial? Entenda primeiramente de que você é imagem e semelhança de Deus. Você tem uma identidade. E essa identidade precisa ser tomada, assegurada, e nós precisamos nos posicionar como filhos de Deus e como eleitos do Senhor. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos entender de que nós temos um Deus que ou seja, soberano, um Deus pleno, um Deus que nos conhece. Gente, você pode ter as melhores amizades do mundo. Você pode ter intimidade entre você e a sua esposa, entre os seus amigos, mas esquadrinhar o coração, conhecer a nossa vida no íntegro, ou seja, somente Deus. É Ele que conhece o seu coração, é Ele que conhece a sua mente, é Ele que sabe o seu deitar e o seu levantar, ou seja, tudo Deus está fazendo em nosso favor. Tanto é verdade que, olha só, Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: todas, plural, as coisas, plural, cooperam e contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Lembra de Hebreus capítulo 11, versículo 1? A fé é o firme fundamento das coisas, ou seja, que eu espero, mas a convicção das coisas que eu não vejo. No meio dessa tribulação toda, essa tempestade, sabe o que eu quero te dizer? É que Deus está cuidando de tudo. É que Deus está cuidando dos mínimos detalhes. E Deus está trabalhando e já tudo vai se normalizar. E sabe qual é o importante? É tirarmos lição, é nos tornarmos mais fortes, é aumentar a nossa fé, é ser mais íntimos de Deus, é criar uma resistência, ou seja, resiliência, para que você possa ser simplesmente amigo de Deus. Amigo de Deus. Nós precisamos entender de que Deus é o nosso amigo. Êxodo capítulo 33, versículo 11 diz que Moisés falava com Deus face a face, como se falava a um amigo. Abra o teu coração, expõe diante de Deus as suas, ou seja, a sua ansiedade, o seu medo, a sua insegurança. Não é errado, é humano nós termos receios. É natural a gente errar, é natural a gente às vezes deixar de ter um equilíbrio, é natural às vezes a gente ser acometido de algumas adversidades. Mas o que é mais lindo é nós voltarmos, ou seja, com consciência plena, porque a palavra de Deus nos instrui que nós devemos fazer tudo de forma muito racional. Então retomar tudo e falar: olha, Senhor, é a Ti que eu sirvo, é no Senhor que eu acredito, é no Senhor que eu acredito.
Glauber, um beijão no seu coração, viu? Amo você. Vamos lá. Gênesis 1, 26 fala que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Aí os versículos posteriores vêm dizendo assim, que Deus nos deu o domínio sobre as aves do céu, sobre os animais, sobre os peixes do mar, sobre toda a terra. Você precisa governar, você precisa dominar, você precisa ter o controle na sua mão. Você é capaz, você pode, você tem inteligência, você é competente o bastante, você tem potencial que às vezes nem você consegue visualizar, mas Deus investiu em você de uma forma muito intensa, de uma forma muito pesada. Não investiu em mim, em você, não é real, não é euro, não é dólar, não é nada disso. Deus investiu em mim, em você, o que Ele tinha de mais precioso, que nós chamamos, que, ou seja, a coroa da criação somos nós. Você é o melhor de Deus. Se posicione, você é filho de Deus. Tome, ou seja, a posse do controle e do domínio. Você precisa entender que o domínio já foi dado a nós. Kleber, eu perdi o domínio, então peça para Deus para te orientar, para te instruir, para você retomar novamente, porque você vai vencer, e você vai dizer o quanto Deus é bom mais uma vez, porque Ele tem sido fiel. A infidelidade talvez é nossa, talvez somos nós que deixamos de agradecer, talvez somos nós que deixamos de ser gratos ao Senhor. Amanhã, você quer ter uma fé genuína? Hora que você levantar, a hora que você levantar do seu jeito e da sua maneira, eu não estou falando de religião, eu não estou preso à religião. A hora que você levantar, dobre o seu joelho e agradeça a Deus pelo fôlego de vida. Olha para sua esposa, olha para o seu esposo, para os seus filhos, olha para o ambiente que você vive. Seja grato a Deus. Ah, mas eu não preciso dizer, olha a sua mentalidade, olha a crença limitante. Olha, eu não preciso dizer, olha, eu não preciso falar, olha, Deus já conhece. Não! Como é que você se relaciona com Deus se não for por atitude, se não for por diálogo, se não for com um relacionamento cultivado dia após dia? Como é que a minha esposa sabe que eu amo ela? Eu dizendo a ela, mas eu mostrando em atitude e comportamento que eu a amo e a respeito. E o nosso Deus, Ele ama aqueles que chegam até Ele e diz: Pai, você é bondoso, Pai, em ti confio, Pai, em você eu creio. Ou seja, tudo está nas tuas mãos. Tudo está em tuas mãos. Quanto tempo eu tenho? Tudo está nas suas mãos. Então vamos voltar agora aqui, para que a gente possa entender a mensagem, para a gente poder finalizar. Vamos lá. Gênesis capítulo 22, o versículo de número 15 eu quero ler e eu vou estar encerrando. O versículo de número 15, Gênesis capítulo 22, o versículo de número 15. Vitão, um abraço, meu irmão. Vamos lá. Olha só o versículo de número 15. Diz assim: Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, olha só, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar. Pega essa chave, pega essa riqueza. Obediência gera bênção, gera prosperidade, gera abundância, gera vitória. Se você é obediente a Deus, haverá multiplicação, haverá, ou seja, respaldo, haverá segurança de Deus para as nossas vidas. E para finalizar, o versículo de número 19 diz assim: Então Abraão voltou para onde estavam seus servos, e juntos foram para Betseba, onde fixou residência. Um minuto só? Vamos lá, um minutinho para encerrar. Lembra do versículo lá de número 5? Ele falou no versículo de número 5? Lembra que ele disse para os seus dois empregados: Vocês fiquem aqui, eu vou com meu filho e depois de ter adorado, eu vou voltar. Sabe por quê? Porque ele tinha fé para acreditar sem saber na providência de Deus. Ei, me escuta aqui, eu vou finalizar. Mesmo que você não saiba qual é a providência, de que maneira ela vai vir, ela vai chegar na sua casa, ela vai chegar na sua família, ela vai chegar na sua empresa, ela vai chegar no seu negócio e haverá multiplicação, abundância e segurança de Deus para a sua
vida. Que Deus possa ter te abençoado. Eu te peço desculpa por qualquer limitação e por qualquer palavra, tá? Mas o objetivo é trazer edificação para as nossas vidas. Nós somos um povo que Deus deu um espírito de coragem. E a Bíblia diz também em Hebreus, lá no capítulo 11, que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Nós somos um povo que vai adiante. Nós somos um povo de marchar e prosseguir. Que Deus te abençoe, te guarde, você, a sua casa e a sua família. E a todos vocês, família, amigos, enfim, a todos vocês. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Um forte abraço e um beijo no seu coração.